maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Você que sempre nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, nosso canal no YouTube, youtube.com/BocNewsTV. Importante você se inscrever em nosso canal. Inscreva-se, vale a pena, você vai ficar sempre bem informado. Também você pode nos acompanhar pelo nosso site, bocnews.com. Reprise às 5 horas da tarde, na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 na Claro, 45 da VIPway, no mesmo horário, na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Hoje vamos falar muito sobre inovação e saúde, inclusive um grande evento que acontecerá em setembro, aqui em Santos, o primeiro Meeting Inovação e Saúde 4.0 da Baixada Santista. Nosso convidado é o escritor e também responsável pela Okavango Education, Alexandre Hashimoto, que está promovendo este evento que acontecerá lá no Parque Tecnológico de Santos, no dia 23 de setembro. É isso, né? Bom dia. Exato. Bom dia, Fernando. A quem nos acompanha, é um prazer estar mais uma vez aqui. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Estamos aí trazendo mais um evento não só para a cidade de Santos, mas para a região da Baixada Santista e todo o litoral, né? Felizmente no Summit nós tivemos aí uma presença de pessoas do Vale do Ribeira, do Litoral Norte, do ABC, então a gente vem ganhando um escopo que suplanta a cidade de Santos e a própria Baixada Santista. E é esse propósito que a gente tem também com esse próximo evento, que é o primeiro Meet Inovação e Saúde 4.0 da Baixada Santista. Muito bem, você falou do Summit, inclusive você esteve aqui participando conosco. Quais foram os principais pontos que levaram, obviamente, à criação desse novo evento? Bacana. Bom, tudo que a gente tem buscado fazer dentro da Okavango Education não é simplesmente eventos, né? Eu costumo dizer que eu não sou um vendedor de ingressos. O evento, os eventos que a gente promove, eles têm o intuito de trazer uma discussão útil, né, para a agenda de saúde da região e, obviamente, ele busca também gerar consequências, né? Então, no Summit nós recebemos também painelistas aí do Brasil, com muita representatividade no mercado de saúde. Discutimos temas como sustentabilidade financeira, governança corporativa e transparência, uma série de coisas, demandas do setor público. E aí nós tivemos as principais lideranças, né, tanto públicas quanto privadas aqui da nossa região. E nós sentimos a necessidade de trazer, né, de expandir esse debate. E aí foi quando nós já lançamos, né, essa ideia de trazer o primeiro Meet. Então tivemos aí cerca de 90 a 100 pessoas, né, dentro da flutuabilidade ali, participando lá na associação comercial, que nos recebeu muito bem. Aproveitar para deixar um abraço ao querido Adalto lá, nosso diretor executivo, que abriu as portas também. Sim. E agora no Meeting a gente já traz algumas inovações, né, como uma expansão do volume de atividades. Teremos aí uma pequena feira de expositores, teremos também uma arena startup em parceria com o Sebrae Baixada Santista, teremos um espaço literário. Então a gente expandiu para além do congresso, trazendo temas mais uma vez estratégicos para as lideranças de saúde regional, tanto no contexto público quanto privado. A gente sempre busca fazer esse blend, não é um evento só para o privado ou só para o público, né? A ideia é que são temas comuns, que obviamente se adaptam de maneiras distintas a cada uma das linhas. Então o Meeting chega com essa ideia de dar sequência ao Summit, né? E a partir dali a gente vai trazer também alguns conteúdos mais específicos, que era a nossa proposta desde o início. E aí você falou muito bem isso lá no Parque Tecnológico. E esse tema inovação e saúde 4.0. A gente tem trazido vários profissionais e, obviamente, a inovação se faz presente, inclusive na área da saúde, com o uso da inteligência artificial, entre outras novidades. De que maneira isso está sendo visto aí, os profissionais de saúde? Porque alguns ainda mantêm um certo conservadorismo, no sentido de não querer mudar muito com a questão tecnológica.
Exato, eu interajo bastante com alguns ecossistemas, Fernando, tanto de São Paulo, né? A minha carreira foi predominantemente desenvolvida fora aqui da região da Baixada, pelo Brasil aí. Interajo muito com o ecossistema em São Paulo, no ABC também, e a gente vê que, embora se fale muito em inovação, ainda não se fala da maneira correta, né? Da maneira estruturada, porque muita gente atrela a inovação a uma ideia brilhante, né? Quando na verdade a inovação é um processo sistemático, né? A gente não pode ter uma organização que vive de lampejos, né? De ideias. Então tem todo um processo que tem que ser estruturado e que começa na criatividade, né? A inovação nada mais é do que materializar a criatividade e, consequentemente, o empreendedorismo com produtos e serviços. E aqui na Baixada a gente tem ainda uma distância um tanto grande em relação a ecossistemas mais desenvolvidos, né? Naturalmente São Paulo, o próprio ABC, que já investe bastante, as prefeituras têm investido bastante nos seus parques tecnológicos. E a nossa ideia, começando essa provocação com o Meeting, é mostrar como a inovação, a tecnologia e um ponto muito importante, a integração com o porto e com a indústria, como isso pode fortalecer o ecossistema de saúde regional em vários sentidos. Porque embora porto e indústria, que são os dois grandes motores econômicos da nossa região, precisem da saúde para salvaguardar suas operações, oferecer saúde aos colaboradores, o próprio porto, que é uma barreira sanitária importante para o Brasil, como é que a gente pode fazer com que a saúde fortaleça essas operações e, em contrapartida, como é que o porto e a indústria podem fortalecer também a saúde a partir de investimento social privado, compartilhamento de boas práticas de gestão, inovação aberta. O Porto agora vem começando com seu hub de inovação também, que provavelmente vai ser um salto muito bacana. E a nossa ideia é trazer essa discussão no sentido de integrar e construir esse ecossistema. Nós temos players aqui muito grandes, temos o hospital mais antigo do Brasil, temos a primeira cooperativa médica do Brasil aqui, temos vários equipamentos, mas que a gente entende que podem se integrar melhor para fortalecer o ecossistema como um todo, de novo, público e privado. Exatamente. E é claro, investir em pesquisas também, né? Que isso é fundamental. Pego, por exemplo, que a gente não tem um plano integrado, esse episódio aí, mau cheiro de amônio que percorreu, invadiu vários e vários lugares, algumas pessoas passaram mal por causa disso, e assim, uma falta de informação, uma falta de... Só citar como exemplo, que essa relação do porto, por exemplo, isso também na indústria, essa relação do porto no dia a dia. E a gente talvez tivesse mecanismos, aplicativos, alguma coisa assim, para as pessoas saberem efetivamente o que estava acontecendo. E ninguém sabia, ninguém falava, nem a gente da imprensa tinha informações. Isso é um exemplo aí? Exato, também porque esse é um exemplo claro de como a saúde também, assim como... Eu defendo muito que a gente precisa de uma integração entre todos os órgãos, né? Porque como a gente viu recentemente, semana passada, teve aquela questão do vendaval, que infelizmente causou até mortes aqui, e a gente precisa de um contexto de integração entre os estabelecimentos de saúde, Defesa Civil, Prefeitura, todos os órgãos de resposta a eventos como esse, né? Cubatão, por exemplo, a gente tem também sempre esse contexto de, obviamente, existe um programa de gerenciamento dos riscos de explosão, vazamentos químicos pela natureza do polo, mas caso aconteça, como é que a gente responde a isso, né? Então, às vezes acontece um cheiro diferente, o que seria isso, né? É danoso, não é? Às vezes o fogo lá na refinaria está alto, o pessoal às vezes acha que é um risco de explosão e falta mais informação. E um ponto muito importante que você trouxe, né, que é a questão, nós até falávamos aqui antes nos bastidores, da integração com a academia, que é um ponto que eu, como acadêmico também, como pesquisador, vejo como de extrema relevância para o desenvolvimento do nosso setor educacional também, de trazer experiências vivenciais e todo esse conhecimento que você, como professora de uma das universidades que a gente tem aqui, os demais colegas, como é que a gente transforma esse conhecimento gerado nas salas de aula, nos laboratórios, em ações que vão resolver problemas nossos aqui na sociedade, né? E a gente quer trazer muito essa questão para o debate da saúde, tanto é que provavelmente no Meeting nós teremos aí alguns representantes de órgãos de pesquisa, como a FAPESP e outros, porque a gente quer fazer com que as pessoas venham conhecer o que a gente quer fazer e venham agregar, né? Isso passa, obviamente, muito por ensino e pesquisa. Exatamente. E linhas de fomento que são importantes aí nesse sentido. Até eu tenho perguntado para vários
pesquisadores que aqui participam conosco, muitos professores da Unifesp, tudo, que é algo que me preocupa particularmente, que ao longo de décadas, né, a gente sabe do polo industrial de Cubatão utilizando os mais variados produtos químicos. E, pela nossa característica do estuário, muitos desses produtos pesados estão lá no fundo do estuário, e estão lá quietinhos. Só que daqui a pouco vem uma obra do túnel Santos Guarujá, que você vai impactar diretamente. E aqueles sedimentos, né, que estão lá adormecidos, esse filme de ficção, vão ser movimentados, né? O que a gente faz? Qual o risco que tem para as pessoas? Né? Acho que é um tema que a gente precisa. Eu não sei se a empresa que venceu a licitação ou o próprio governo do estado, o governo federal, tem essa preocupação, porque a gente sabe que, infelizmente, nos anos 60, 70, até os anos 80, principalmente, nós tínhamos um problema seríssimo. Cubatão era a segunda cidade mais poluída do mundo, né? Crianças nasciam sem cérebro, para a gente ter uma ideia. E lá, muito desse material está lá. Isso daí está sendo discutido, ninguém tem abordado, a academia tem pensado. Esse evento pode ser levar essa discussão? O que eu vejo muito, Fernando, é que nós necessitamos de uma discussão que ela tem que ser integralizada a nível regional. E para essa conversa a gente precisa, por exemplo, chamar o CONDESB, a gente precisa chamar a AGEM, né, que é a Agência de Desenvolvimento Metropolitano. Mais esvaziado, né? Do que não sei o quê. A gente precisa trazer as prefeituras, obviamente, a Secretaria de Meio Ambiente, de Saúde do Estado e das cidades para discutir isso, porque obviamente é um passivo que em algum momento ele tem que ser remediado. Né? Tanto é que o manguezal, né, de Cubatão já foi um ecossistema muito mais rico do que foi muito prejudicado por toda a questão de poluição e também, né, por movimentação de cargas no porto e por aí vai. Então, como você bem trouxe, essa obra ela é de um porte muito grande que vai mexer muito com o ecossistema marítimo e de suporte ali, como o manguezal, por exemplo, que precisa ser entendido sobre uma miríade de prismas, né? A saúde, o meio ambiente, o desenvolvimento econômico, a logística também, porque não é uma obra de uma semana, 2 dias, é uma obra para muito tempo e que vai trazer um impacto significativo ao longo do tempo, né? Que vai mexer com toda uma dinâmica de logística de pessoas, de cargas, de tudo. Então eu acredito que a gente quer trazer essa discussão, o CONDESB é um dos órgãos que a gente quer trazer também para participar da discussão lá no meeting, porque hoje o CONDESB, por exemplo, ele não tem uma Câmara de Saúde ativa. Não está funcionando bem. Né? Não é... aliás, convenhamos, nossa AGEM está mais... E o CONDESB, meio fogueira das vaidades, isso que é verdade, mas desculpe. Não, tranquilo. Então, mas independente, de novo, nós somos um movimento totalmente apolítico, Sim. Não temos lado nenhum nem outro. O que importa para nós é trazer essa discussão pensando inicialmente em saúde, né, com isso que a gente está fazendo a partir dos eventos. Os eventos são uma ponta de lança, mas a gente entende que os órgãos que discutem essa agenda, eles precisam estar presentes de forma ativa, né? Então vamos fazer lá o convite também para o CONDESB, para a AGEM estar conosco. Teremos já alguns prefeitos, inclusive o próprio prefeito de Cubatão, César Nascimento, estará em um dos painéis, no painel de abertura, né, que inclusive é Saúde, Porto e Indústria, modelo de desenvolvimento integrado, que é onde a gente recebe pelo lado do polo industrial o prefeito César Nascimento, recebemos o Ricardo Salgado do CID-CIESP, e falando pelo Porto a gente tem lá o Cláudio Bastos, superintendente de governança, e o Raul Vieira, que é o gestor do Hub de Inovação, para discutir essa integração, né, entre saúde, porto e indústria, como é que a gente pode se fortalecer mutuamente, pensando também nesse sentido, né, desses passivos que ficaram aí para trás e que a gente precisa de alguma maneira entender como devem ser remediados. Muito bem, exatamente. É uma boa oportunidade, né, para inclusive até, quem sabe, o pessoal da própria empresa, a Mota Angel, né, quem sabe, até porque é uma realidade. Eu fico preocupado com... Eu não conheço efetivamente o edital de licitação, que foi vencido pela empresa, que foi um consórcio espanhol, né, se me falha a memória. Português com capital chinês. Mas muito provavelmente até prefeito de licenciamento ambiental deve ter havido a necessidade de algumas contrapartidas, né? A questão agora é se vão ser monitoramento, né? Quem que vai monitorar esse é aí ponto. Nesse sentido, que a gente sabe no Brasil. E sobre
O Condesb, é claro que a gente quer que realmente as coisas saiam, mas a gente infelizmente vê que as coisas não andam, né? Meio fogueira de vaidades aí nesse sentido. E só para ter uma ideia, da AGEM, desde 2024, que é o último balanço, está lá no portal da AGEM, nem as prefeituras, nem o Estado colocam dinheiro para a criação do Fundo Metropolitano. Então, só está saindo dinheiro, né? Houve já uma redução de quase 10 milhões de reais no último balanço, e a gente não vê. Se você não coloca dinheiro, está saindo, vai chegar uma hora que não tem nem dinheiro para fazer para o fundo, que poderia ser usado para levantamentos, pesquisas, uma série de questões. Então fica aí, né, os nossos prefeitos, representantes do Condesb, né, e também o governo do Estado, né, estamos num eleitoral, ficarem, né, olhar aqui para a Baixada Santista, né, esse esvaziamento gradual que tem acontecido já há alguns anos, isso só tem prejudicado aqui a região, né. Pegando até seu gancho, Fernando, lá fora, no exterior, né, dentro do que eu tive a oportunidade de conhecer, das interações que eu fiz a nível de Oriente Médio, África, Europa, é muito comum que as cidades, né, ofereçam bolsas de estudo nesse sentido de pesquisa para resolver problemas que elas têm. Né? Desde a questão climática, obviamente, a questão de saúde, várias situações, e de parcerias com as universidades visando, olha, você tem um curso de administração pública, eu tenho um problema porque eu tenho muita resistência do servidor no sentido do governo digital, né? Então vamos fazer uma pesquisa sobre isso, por exemplo. Claro, com começo, meio e fim, né? Tem que ter pé e cabeça. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem tanto isso. Então, muitas vezes você entra num processo de licitação para contratar uma consultoria a um valor mundo de absurdo. dinheiro, quando na verdade você pode ter ali pessoas que estão vivenciando aquilo de uma maneira acadêmica, e o desafio também é ter a visão acadêmica, mas também trazendo para o mundo real, né? Que nem tudo é teoria. Claro. Mas precisa muito desses estímulos. E vivenciando aqui, né? Porque às vezes você entra numa licitação, você faz uma parceria com uma instituição pública ou privada. E eu também, sendo pesquisador, sendo um acadêmico, como eu te falei no início, o ensino e pesquisa é para mim uma das grandes bandeiras que eu pretendo fomentar, pretendo levantar a partir do desenvolvimento das nossas ações no Okavango Education. Os eventos, eles são só o princípio, né, a ponta da lança, mas a gente tem muitas outras coisas para trazer nesse sentido de provocação, porque eu, Alexandre, em si, o Okavango Education, eu não faço nada, eu provoco, né, e crio condições para que os colegas, né, os líderes aí possam se movimentar. Essa é a nossa proposta. Muito bem mesmo. Alexandre, a gente vai voltar a falar sobre esse evento, mas depois de um rápido intervalo comercial aqui no Jornal em Foque. Perfeito. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com o padrão em Foque Boc News de jornalismo.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias e respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o Alexandre Hashimoto, do Okavango Education e promotor do primeiro Meeting Inovação em Saúde 4.0 da Baixada Santista, que acontecerá no dia 23 de setembro lá no Parque Tecnológico de Santos. Tá aí o Felipe Brandão já colocou aí, as inscrições já estão abertas, Futuro da Saúde agora, ele passa pela Baixada Santista, painéis, talk shows, arena, Health, né? É isso? Health Tech Park. É isso, aqui é a letrinha. É só para dizer que a gente é chique. É chique. Enfim, vamos falar mais sobre esse grande evento, mas antes, isso tem uma relação com a saúde também, a previsão do tempo, como é que muda, o que vai acontecer. Celso Vernizzi, seja bem-vindo. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Segundou e com o tempo ainda seco, mais seco ainda do que no final de semana. Fez muito sol, aproveitamento conforme previmos e temos aí pela frente uma semana que começa também com muito sol. Só que as temperaturas caem um pouco nas marcas máximas devido à nebulosidade maior entre o litoral e a capital. Não vai repetir os 20, 29 quase de ontem em alguns lugares. Hoje vamos até 27, 28 no máximo na capital. No litoral 25, 26 graus. A nebulosidade cresce em alguns momentos devido à infiltração marítima. Tem uma alta pressão atmosférica que com seus ventos trazem a umidade para o litoral. Já na capital e no interior é secura, que vai acontecendo durante a semana e todos os dias, bastante hidratação, tomando muita água. No interior do estado, temperaturas chegam até mais de 30 graus em alguns lugares no norte e noroeste paulista. Na capital, como eu disse, 27, no máximo 28 graus, no litoral 26 a 27 graus. Caem um pouco as máximas e à noite o ventinho frio ganha um pouco de força, principalmente no litoral e na Grande São Paulo. Semana mudando aí a partir de quinta-feira com nova frente fria que hoje provoca chuva em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos!
Social Souvenirs e o Homem do Tempo. Agradecer aqui as nossas internautas, Elisandra Oliveira, Adriana Rodrigues, já atentas aí, desejando aí sucesso aí nesse evento também do Alexandre. Alexandre, quais outros temas que vão ser abordados durante esse encontro aí que vai acontecer lá no Parque Tecnológico? Certo, falando da programação, Fernando, a gente definiu para esse meeting 4, a gente chama de ilhas de programação, né? Então nós teremos aí a Arena do Conhecimento, que é o nosso congresso que vai contar com 9 painéis, né? São painéis que acontecem normalmente em formato de mesa redonda, com o moderador levantando alguns temas estratégicos. Então nós teremos o painel de abertura, como eu falei, saúde, porto e indústria, teremos painéis que são um pouquinho diferentes da nossa realidade, como tokenização e ativos digitais, mostrando como um hospital pode, por exemplo, transformar uma pesquisa clínica em fonte de receita. Vamos ter aí RH 4.0, futuro do trabalho, cultura de criatividade e inovação. Vamos falar da agenda da inovação no Brasil. Vamos falar do papel dos hubs de inovação dentro desses ecossistemas, né? E possivelmente teremos aí, estamos ajustando alguns detalhes para ter a participação do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, falando um pouquinho de quanto que essa integração, né, que ele também é presidente do Rio Health Forum, que é hoje um dos maiores eventos no Brasil, falando dessa integração, como é que ao invés de eu ver meus concorrentes como concorrentes, vejo como colaboradores e assim todo mundo cresce, né? Então essa é a programação no Auditório Central. Nós teremos aí o Health and Tech Park, né, que é o nome bonitinho que a gente achou para nós teremos uma pequena feira de expositores com organizações trazendo soluções conectadas aí ao desenvolvimento da saúde, né, Health Techs, startups, mas não só Health Techs e startups, porque tem vários, né, softwares para RH e várias situações. E a gente vai ter uma arena também startup em parceria com o Sebrae, onde de manhã nós vamos oferecer diversos conteúdos para o empreendedor que quer conhecer esse universo de startups, health techs, empreendedorismo de base tecnológica. Então vamos ter 4 oficinas lá falando sobre design thinking, modelagem de negócios. E na parte da tarde nós vamos ter um encontro de negócios, onde nós vamos trazer algumas empresas âncoras do mercado de saúde e vamos ter ali diversas empresas apresentando suas soluções, né? Além de uma pequena competição de apresentação de pitches. E vamos ter também o espaço literário Cavango Books, que é onde nós vamos trazer algumas obras em exposição, trazendo essa temática de inovação, ESG, tecnologia, para o mercado de saúde, portuário, industrial. E vamos ter também alguns desses autores expostos oferecendo sessões de autógrafo ao longo do dia, né? Então uma programação bem completa. Um dia só, né? Um dia só. A gente tem feito vários testes aí, tem começado a fazer testes, né? Pode ser que no futuro a gente evolua para eventos um pouquinho mais longos, né? Mas temos que testar a resistência do público. Não, muito legal. E aí uma outra questão, né? A gente está falando de saúde. A gente percebe, né, que, por exemplo, Santos, a gente já trouxe convidados aqui, Santos é um celeiro assim, importante porque ela antecipa o que é o Brasil, né? Santos é a primeira cidade mais vertical do país, né? A gente tem uma proporção de mulheres muito maior que de homens, né? É a cidade com acima de 50 mil habitantes, é a cidade com o maior número de mulheres em relação aos homens, e a gente tem uma taxa de idosos bem acima da média nacional, né? Se a gente for analisar, 20% da população tem mais de 60 anos e 25% mais de 60 anos e 20% mais de 65 anos e 20% mais de 60 anos, que é aquele período. Na realidade, a média nossa é de 42 anos, a média faixa etária aí do santista. Bom nos anos 80, depois vem caindo, até o pico nos anos 80. Aí eu pergunto, como que Santos pode se tornar um grande laboratório de investimentos até para pesquisas e levantamentos, você que é pesquisador, diante desse cenário, que você tem um cenário muito, e assim, pela facilidade, eu digo Santos, mas você também tem Praia Grande, tudo, né, com outras características, mas até um pouco semelhantes em alguns pontos em relação a Santos. Como que isso pode, para ser alavancado para o Brasil, e de que maneira a gente pode investir mais nessa área de inovação e tecnologia, que a gente tem um parque tecnológico aqui, de que maneira esse parque tecnológico, a gente pensa muito só no porto, na economia azul, mas na área da saúde a gente deixa um pouquinho de lado as discussões em termos de potenciais. Esse é um espaço importante para isso?
Esse é, na verdade, o nosso sonho grande, né? Como diz o mercado, que é realmente construir um ecossistema integrado, inovador, acessível e eficiente. Né? Esses são alguns pilares que a gente entende que precisa trazer. Alexandre, de onde você tira isso? Eu tiro da minha vivência de quase 20 anos atuando em todos os subsistemas de saúde, desde a atenção primária, o famoso postinho lá de saúde da família, até atuando em grandes hospitais, né? Isso passando pelo público, pelo privado e literalmente de norte a sul do Brasil, do meio da floresta amazônica até Porto Alegre. E obviamente o que eu vi nas minhas viagens aí, nas minhas expedições mundo afora, conversando com pessoas, com o mercado, entendendo o que está acontecendo em termos de tendência, e óbvio, né, o que serve lá na China, que está num outro nível de vivência, especialmente nas grandes cidades, não é exatamente um Ctrl-C, Ctrl-V o que eles estão fazendo lá traz para cá, porque lá a inteligência artificial hoje, por exemplo, é estrutural, né? Não é algo diferencial como a gente vê aqui ainda. Então a nossa ideia é construir um ecossistema que tenha a nossa cara, que tenha a nossa capacidade, baseado nas melhores práticas que existem no mundo afora, mas considerando a nossa regionalidade, considerando o risco que a gente tem, por exemplo, a eventos climáticos extremos, como o avanço do aumento do nível dos oceanos, que coloca em risco diretamente bairros como Ponta da Praia e outros vários bairros que a gente tem ao longo do nosso litoral, né? Porque a Baixada é essencialmente plana, né? Então, fora as regiões de morro, todo mundo está suscetível a alagamentos e inclusive a inabitabilidade de algumas áreas. Então a gente entende que precisa muito de integração entre público e privado, porque um não sobrevive sem o outro, né? A gente precisa muito do ensino e pesquisa, e eu preciso trazer academia com pesquisa de qualidade, com evidências muito fortes. Eu preciso trabalhar uma cultura conservadora da saúde que precisa mudar e ser sim mais aberta ao que está acontecendo em outros mercados, né? Porque a saúde, infelizmente, quando eu saindo da área eu posso bater, né? Você pega a qualidade, que foi um dos grandes pontos de alavancagem do Japão pós-guerra, que fez com que o Japão saísse de uma nação destruída na pós-Segunda Guerra Mundial para assumir o posto de segunda maior economia em 20 anos. A qualidade só foi chegar de fato na saúde no final dos anos 80 nos Estados Unidos, no Brasil próximo dos anos 2000, né? Com Einstein sendo o primeiro hospital acreditado pelo modelo americano fora dos Estados Unidos, depois foi enveredar para a ONU e outras situações. Então a gente adota muito tardiamente uma cultura que deveria ser mais focada em inovação, em assumir riscos controlados, mas que seja menos conservadora, né? Tem muita gente que é contra o termo indústria da saúde, mas eu sou favorável. Por quê? Porque na indústria você persegue a excelência. Se eu perco uma pecinha aqui na minha área de produção, isso é custo, isso é retrabalho. A diferença é que eu não posso perder o elemento relacional, médico, equipe, com o paciente, com o familiar, com o acompanhante. Isso não pode ser perdido, precisa ser humanizado. Mas eu preciso perseguir essa questão da excelência que a gente vê nas linhas de produção. Porque é como a gente costuma. Eu tive um chefe que ele falava muito isso, né? O governo do Estado, né? O Estado, não o partido, o Estado alardeia muito. Olha, saúde não tem preço. Prioridade. Mas ela tem um custo. Tem custo. E como? E esse custo ele é muito difícil de ser coberto somente pelas organizações, dependendo de repasse público ou de você depender da mensalidade do plano de saúde. Você precisa hoje desenvolver uma visão muito mais atrelada a mercado do que propriamente ao que a saúde foi. E é até aqui que é uma das bandeiras que eu trago muito nesse meu novo livro que eu lancei no último Summit, né? A gente vem fazendo aí algumas ações e agora em agosto a gente lança ele para o público em geral. Então, me perguntaram uma outra vez qual que era a principal característica que um bom gestor em saúde precisa para ter hoje nos tempos atuais. E a minha resposta é: ele precisa ser muito menos um gestor de saúde. Hoje um diretor de um hospital, independente do porte, público ou privado, ele precisa ter uma visão, essa é a opinião do Alexandre, não é uma verdade absoluta, muito mais atrelada ao mercado financeiro do que propriamente a entender o giro do leito. Isso é praxe, só que isso a gente falava 20 anos atrás. Você pega hoje programas de pós-graduação que estão ensinando o diretor geral, que tem alguém, um sistema para isso,
a olhar giro de leito, a olhar taxa de ocupação, que são fundamentais, mas Sim. não é o que vai fazer a organização sobreviver. Exatamente. E até, Alexandre, só para entender também, você acha que, você falou muito bem, da união do público e o privado. A gente sabe que o público tem uma série de regras, uma série de limitações, e o privado tem uma facilidade maior, né? A gente não consegue, né, no público, isso a gente entrevistou o prefeito de Peruíbe, que é o presidente do Condesb também, o Felipe Bernardo, né, que ele está tentando ver lá no Litoral Sul, que até hoje, o próprio... Hoje está em Praia Grande, mas quando o secretário de saúde de Guarujá, o Fábio Mesquita, da gente ter uma empresa, como acontece no ABC, uma empresa para poder facilitar a compra, por exemplo, de medicamentos, em vez de comprar, cada cidade comprar, porque alguns medicamentos são iguais, né? Sem citar marca. Maioria. Igual, você tem o que tem que comprar. Se você compra num lote muito maior, você obviamente consegue um desconto maior, uma negociação melhor, né? Enfim, uma série de questões. E até hoje a gente não consegue fazer isso, ao contrário do que acontece no Vale do Ribeira, por exemplo. Acontece, por exemplo, também no ABC, que nem você colocou. O que está faltando? Falta... Não estou falando, na área da saúde, pessoa específica, claro, né? Mas eu estou falando de uma maneira geral. Às vezes você não consegue fazer isso muitas vezes dentro de um município. Porque você tem um hospital que ele é publicizado, ou um hospital privado, né? Porque da mesma maneira, se eu compro dipirona para o meu hospital aqui, eu compro dipirona para o outro lá, né? Estou falando de coisa básica. Mas existe muitas vezes o receio de você abrir informações que em teoria são estratégicas, e existe aquela questão de abre aspas, de eu ceder um pouco da minha autonomia, né? Olha, eu decido de comprar, eu comprava dipirona com o Fernando, agora eu vou ter que comprar com o laboratório XPTO porque é o lote global. Mas eu tenho que olhar para o todo, eu tenho que olhar para o resultado global. Se eu gastava, por exemplo, R$2 milhões na minha compra mensal, eu vou passar a gastar 1.700.000, está sobrando 300 mil para eu reinvestir. Exatamente. Ou no caso do privado, distribuir como lucro, seja lá como for, né? Então falta olhar para o resultado final ao invés do micro, né? Faltam também hoje o interesse de atratividade de empresas que fazem esse tipo de trabalho aí pelo Brasil, de virem para cá, justamente por conta desse contexto. Pô, o pessoal não consegue entrar numa mesma sintonia. Então isso obviamente abre margem para empresas que têm soluções de inteligência artificial, portais de compra. Tem várias empresas muito bacanas nesse sentido, algumas possivelmente até estarão conosco lá no evento. Mas isso é uma margem enorme. E um outro ponto que tem que se trabalhar, por exemplo, o primeiro case que a gente teve aqui de consumo consciente dentro de um hospital público, que foi um case que a gente desenvolveu em Cubatão, que esse case foi parar inclusive no Ministério da Saúde britânico. Olha. Onde a partir de diversas medidas, não de redução de qualidade ou de quantidade, mas de redução de desperdício, né, e de cultura de otimização de compras, nós reduzimos aí cerca de 5 a 7% do custo fixo operacional do Hospital Municipal de Cubatão. Que representa algo em torno de vários milhões. Nós estávamos falando isso aí antigamente, isso era no ano de 2009 para 2010, o hospital tinha um custeio médio de 5,5 milhões mensais, obviamente muito distante de hoje, mas ali nós conseguimos deixar no caixa da instituição, sem comprometer qualidade e segurança, só fazendo ajustes, cerca de 350 mil reais mensais. Que obviamente para um hospital público com esse contexto de que depende exclusivamente de repasse é ouro, né? Só que cultura de consumo consciente não é simplesmente apague a luz ao sair, não é isso. Você tem que envolver visão de dono, você tem que ter toda uma cultura de gerenciamento de resíduos, de economia circular, de gestão da cadeia de fornecedores. E um dos problemas que a gente tem na saúde, que eu bato muito até hoje, que eu vi ao longo desses meus 20 anos, é que a gente tende a simplificar demais as coisas. Mas o simplificar preciso montar uma estratégia de ESG. Vamos juntar meia dúzia de coordenadores ali, faz um grupo de trabalho e resolve. Não funciona. É o famoso santo de casa não faz milagre, não funciona. A gente precisa trabalhar muito mais em direção a uma profissionalização da gestão na saúde. Parar de ver a saúde só como assistência ao doente, mas sim como um negócio mesmo que público. Porque o negócio, obviamente, ele não existe para dar prejuízo.
Quanto mais eficiente ele é, mais condições eu tenho de melhorar aquilo, né? Só que a gente precisa de uma gestão profissional. Não dá mais para eu ficar tomando decisão com base no que eu acho. A minha carreira diz que eu tenho que tomar essa decisão. Não, o que o sistema diz? O que os dados me dizem? Né? E hoje ainda é uma cultura distante, especialmente fora desse pool que a gente tem das instituições privadas, das que estão já numa bolsa de valores, das principais de São Paulo. Né? Então, a gente precisa cascatear isso até o postinho mais simples de saúde. Muito bem. E até antes da gente ir para o intervalo, Alexandre, como é que funciona? Hoje você tem gestões, algumas delas são, a prefeituras mantém, muitas vezes com convênio com o governo do estado, mas ela mantém o governo do estado e o governo federal, e muitas são terceirizadas, são as organizações sociais. Como lidar isso porque existem boas organizações sociais, existem bombas de organizações sociais, a gente tem visto aí vários e vários modelos que já, sem contar escândalos que aparecem nesse Brasil afora. Como fazer isso quando você está para cobrança junto, por exemplo, dessas organizações sociais que atuam na área da saúde? Assim como em qualquer outro campo da gestão pública, o que mais importante é a gente pensar em transparência. Né? E quando eu estou falando de transparência, eu preciso ter um elevado nível de governança do lado da organização social e do lado do contratante, seja o poder público municipal, estadual ou federal. Né? E um outro ponto, agente fundamental aí é o Ministério Público, porque o Ministério Público, até por falta de braço, ele tem uma atuação muito mais reativa, se alguém denuncia, no sentido quando acontece algum escândalo, alguma crise, do que propriamente lá na prevenção. Sim. Eu comecei a minha carreira na saúde dentro de uma da organização social, que à época era uma das maiores do Brasil, tinha mais de 100 unidades administradas. O Hospital de Cubatão, inclusive, foi a primeira unidade publicizada do Brasil, né, lá em 2003, se não me falha a memória. Olha. Foi o primeiro modelo. E naquela época tinham 5 ou 6 organizações sociais atreladas a grupos muito sólidos e já com um bom histórico. Hoje você vê instituições que são criadas em cidades que tem uma Santa Casa com 300 funcionários, quando muito, administrando um hospital que tem 500, 600, 700, 800 leitos e com 5, 6 mil colaboradores. Aí você para imaginar, nada contra ter o know-how, mas é uma razão de grandeza muito diferente. Né? Então, existiu foi criado um mundo de organizações sociais muito com esse intuito de não prestar serviços de qualidade. Isso por falta de competência técnica ou com objetivos mais escusos. Mas o ponto é, nenhuma organização social faz nada de errado se o contratante não permitir. Porque qualquer auditoria minimamente séria é capaz de pegar desvios básicos. Né? Aí entra também a questão de você ter pernas para monitorar. Porque o problema no nosso Brasil não é o número de leis, é como que a gente fiscaliza isso. Exatamente, que aí entra esse papel fundamental. Então, acho que precisa sim subir a régua para a liberação de abertura de novas OSS, ou CIP, seja lá o que for. Precisa sim ter uma comprovação de capacidade. Como é que você gerenciou um hospital que tem 30 leitos e você está concorrendo ali, atestando que tem capacidade para gerenciar um de 2.000 leitos? Peraí, vamos considerar o que pode ser feito. Você precisa ter uma trajetória para você ganhar lastro e poder concorrer a projetos maiores. Então isso passa por uma régua maior nos municípios, no estado, no governo federal, e de uma atuação mais pronta aí do Ministério Público, né? Até no sentido de inibir, né, a entrada de organizações à margem da lei aí, vamos chamar assim, né? Para não falar organizações criminosas. Então tem todo esse contexto, mas a chave está em profissionalizar a gestão, que é um dos grandes baluartes da governança corporativa, dos dois lados. Claro. Porque numa crise, Fernando, já tive dos dois lados, mas majoritariamente das organizações sociais de saúde. Tende-se a demonizar o que? A OSS. Sim. Entraram para roubar. Peraí. Se alguém entrou para roubar, falando português claro para você, se alguém entrou para roubar, tinha alguém que permitia do lado de cá. Sim. Então a gente precisa criar... No mínimo conivência. A gente precisa criar dispositivos que coíbam isso. Isso começa na criação de novas organizações que não têm a mínima condição de gerenciar nada. Exatamente. Aí a gente vê os casos que se destacam na imprensa
né, depois de tragédias, que aí vão tentar resolver. E de municípios também, que muitas vezes não trabalham com gestão, porque a gente trabalha naquela linha de políticas para 4 anos ou menos, né? Sim, não para uma sustentabilidade, que fazem processos aí de licitação de emergência, porque não pagou a OS anterior, que obviamente não dá para trabalhar de graça, ela sai, tem que colocar alguém no lugar, e você acaba pegando. Foi igual a gente viu, né? Empresa de vinho vendendo respirador na pandemia. É verdade, enfim. Alexandre, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltaremos já para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com o padrão em Foque Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias e respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque.
Olá, estamos de volta no último bloco aqui do Jornal em Foque de hoje, trazendo um convidado muito especial, o Alexandre Hashimoto, da Okavango Education e promotor do primeiro Meeting Inovação e Saúde 4.0 da Baixada Santista, que acontecerá no dia 23 de setembro no Parque Tecnológico de Santos. Alexandre, você também vai lançar outro livro também, ou esse aqui já vai ter Esse aí é o que nós lançamos no Summit, né? Summit, né? Liderança ESG Saúde 4.0. Resumindo, quais foram os pontos? Você vai fazer um relançamento também? A gente tem feito algumas ações de pré-venda pontuais, né? Nós optamos por fazer um sistema de lançamento gradual, então fizemos lá o lançamento para o público do Summit em junho, né, na associação comercial, e temos feito algumas ações aí mais focadas numa pequena rede que nós temos de pessoas que interagem conosco, e agora em agosto a gente abre a venda em geral. Mas esse livro eu costumo dizer que ele é, abre aspas, um pé na porta, Fernando, porque ele explicita, né, a minha vivência de 20 anos no mercado de saúde, e ele mostra a visão do Alexandre. De novo, eu não coloco verdade absoluta, nem vendo terreno no sol, porque eu sei que eu não entrego a escritura, mas é o que eu acredito, baseado na minha vivência, de novo, de norte a sul do Brasil, baseado no que eu acompanho das tendências aí no exterior e aqui no Brasil também, das minhas pesquisas na academia e dando muitas aulas também em programas de pós-graduação. Então ele mostra o que as organizações, as lideranças de saúde precisam fazer para transicionar desse modelo que a gente chamou de conservador, que eu gosto de chamar de velha saúde, que é conservador, que é focado estritamente na assistência, quase que como uma benemerência, né? E que as pessoas não veem como negócio. Precisa ser visto como negócio. É um pecado, né? Visto como pecado. É que nem na área da educação. Quando a gente fala da saúde 4.0, a OMS ela conecta muito diretamente a tecnologia, né? Para promover acessibilidade, melhoria da produtividade das equipes e tudo mais. Só que além desse elemento tecnológico, eu costumo trazer a questão da experiência do paciente e também a questão da adaptação ao ESG, a sustentabilidade, as adaptações climáticas. Não tem como você falar de tecnologia sem você considerar variáveis do clima, né? Então eu trago aqui vários capítulos falando um pouquinho de como é que funciona para a questão de comunicação e marca, gestão de infraestrutura inteligente, governança corporativa, gestão inteligente de suprimentos e consumo consciente. Na verdade, eu comecei com a ideia de atualizar o meu livro anterior, que foi lançado em 2020, e aí, como eu sou meio acelerado, eu resolvi escrever um novo. E é um livro que, modéstia à parte, está muito bacana, é um livro que ele tem alguns gatilhos práticos aí, então tem diagnóstico aqui dentro que você mesmo pode fazer como liderança, para a tua organização. Ele não é um livro para você ler e depois deixar ele como suporte de abajur. Então tem muita coisa prática aí para vocês verem, que a gente está fazendo lançamento geral agora em agosto, né? Fazendo uma pré-venda gradual, e agora em agosto a gente faz o lançamento geral para o público. Vai ter um lançamento físico também? Sim, provavelmente nós vamos ter algumas ações físicas, algum lançamento físico aqui em Santos, um em São Paulo, que a gente está fechando aí algumas datas, né? Em breve a gente anuncia também nas nossas redes. E vai ser junto também com o lançamento oficial do Okavango Books, que é mais uma spin-off que a gente está trazendo aí, que é do ecossistema de inovação Okavango Hub, né? Que é o que na verdade foi gerado a partir do meu doutorado, que foi construir um ecossistema de inovação social e empreendedorismo de impacto, que se chama Okavango Hub, e a partir dali a gente tem vários spin-offs dedicados aí ao Okavango Cultural, que volta para a economia criativa, a gente tem a Okavango Education, que é esse braço educacional, e outras situações aí, sempre com um propósito atrelado. Então a gente vai fazer algumas coisas juntos com o lançamento oficial da editora. Esse aqui precedeu o lançamento da editora. Isso aí, parabéns aqui, Liderança ESG, Saúde 4.0, derrubando mitos e construindo resultados reais. A liderança com a questão do ESG, propósito que gera valor, saúde 4.0 conectada, preventiva e personalizada, tecnologia, inteligência que gera impacto, inovação para transformar realidades, experiência do paciente no centro de tudo aqui, né? Exato. Aqui. Esse não é um livro teórico, tá, Fernando? É um livro que tudo que eu coloquei nele é tudo que eu já fiz dentro da saúde, tudo que eu vejo referências positivas fazerem, isso em termos de profissionais e organizações. Então é um livro para você que é liderança e saúde, que pretende ser, entender na prática
como você deve transicionar tua carreira e a tua organização para essa saúde moderna, que ela é mais digital, ela é mais centrada no paciente e ela também é adaptada à sustentabilidade, às mudanças climáticas e por aí vai. Então, dentro de vários segmentos que a gente tem dentro de um hospital, por exemplo, e aí tem um subtítulo, né? Derrubando mitos e construindo resultados reais. Aqui eu mostro resultados que eu construí na minha carreira, que outras organizações vêm construindo, porque sustentabilidade hoje ela é muito mais madura, né? Do que quando eu comecei com isso em 2009, não havia nem os ODS ainda, mas ele é muito difuso de uma maneira errada. Então a gente quebra alguns mitos aí, mostra como é que se faz para ter resultado real, efetivo. Uma visão de negócios. Você falou ODS, você também falou do Fábio Tatsubo. Quando a gente fala em ODS, lembra do Fábio Tatsubo também, grande Fábio, um abraço pro nosso... Esse aí também é um batalhador, né? Começou a trabalhar na área pública, quando pouco se falava sobre isso. E vai ter um prêmio também, como é que é essa ideia? Exato, um abraço Fábio aí também, que é um incansável, né? Eu acompanho um pouco da rotina dele, eu acho que o dia dele tem mais ou menos 45 horas. Vem fazendo um trabalho fenomenal, acho que junto com o Santos, mas não só por Santos, né? Ele atua muito contribuindo com outras agendas em outros, no Brasil como um todo, né? Às vezes eu olho, ele tá aqui em Santos de manhã, quando eu vou ver à noite já tá na Bahia, e é um cara que faz um trabalho fenomenal. E a gente buscou uma aproximação também, né, com a agenda ODS 2030 de Santos, e aí dessa aproximação com o Fábio lá, acho que juntou a fome com a vontade de comer, porque o movimento ele lançou um prêmio para a área de educação. Eu cheguei com a proposta, tipo, vamos fazer alguma coisa para a saúde. E aí eu vou dar um spoiler aqui, não fica bravo, Fábio, mas a gente vai fazer um lançamento oficial do primeiro prêmio Saúde ODS Litoral Paulista, que é onde a gente criou uma série de categorias para reconhecer projetos e ações que valorizem a saúde no contexto regional, dentro dos 9 municípios da região da Baixada Santista, né? Incluindo uma categoria especial para Porto Indústria, né? Buscando essa aproximação entre o nosso segmento de saúde e os dois grandes motores econômicos da nossa região também. Então tem categoria do profissional de destaque, tem uma categoria para o público, para o privado e por aí vai. O lançamento será durante Nós vamos dar um spoiler já nesse prêmio no meeting. Vamos lançar o filme oficial. Provavelmente vai ter alguém lá da agenda ODS falando um pouquinho. E o lançamento oficial vai ser provavelmente entre o dia 26 e 30 de setembro, numa agenda lá na ESA, Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, que também tem sido um parceiro aí nessa construção. Um abraço também pro Xará Alexandre Eusébio, que está com a gente. Então a gente vai fazer um lançamento não oficial no meeting e o lançamento oficial posteriormente entre o dia 26 aí e sim 30. vai ser o lançamento oficial dessa primeiro prêmio ODS Saúde Litoral Paulista. Isso aí. Alexandre, chegamos ao final, mas a gente tem limitação de tempo. Queria agradecer muito a tua participação, teus esclarecimentos aí. Sucesso também nesse evento. As inscrições já estão abertas, quem tiver interesse? Exato. Eu agradeço mais uma vez, também. Fernando, o espaço que você gentilmente cede sempre para as nossas pautas aqui. Então as inscrições para o primeiro meeting da Inovação em Saúde 4.0 da Baixada Santista já estão abertas. E a gente traz um contexto também um pouco diferente do que os eventos corporativos estão acostumados. Eu sou muito ligado à causa animal, quem me conhece sabe. E ao invés de você pagar um ingresso, né, para a organização, nós vamos trocar o ingresso por doação de ração animal. Dependendo do espaço que você queira participar, tem um volume ali, vão de 4 quilos a 2 quilos, ou se você não quiser levar lá no dia, você pode fazer uma contribuição diretamente para a ONG SOS Vida Pet Litoral, que assiste a mais de 500 animais carentes na nossa região, uma parceria que eu fiz com eles para ajudar lá, que passa por um momento bem difícil, né? Então é um evento super acessível, que é uma bandeira nossa. Costumo dizer que é um evento com a qualidade de uma RIS, né, de uma Hospital Innovation Show e outros eventos na capital, acessível a 4 quilos de ração. Muito bem, aí quem quiser só inscrições abertas lá pelo Simpla, né, que é a principal bilheteria digital do Brasil, que a gente já faz vários eventos por lá.
Então é só garantir sua inscrição, são vagas limitadas, né? Aproveito para agradecer também o Eduardo Bittencourt, do presidente do Parque Tecnológico de Santos, que também tem aberto as portas lá para nós, né? E o parque, inclusive, tem começado a trazer essa discussão da saúde, né? E também longevidade lá nas atividades. A gente tem buscado contribuir com isso também. Muito bem, aí. Então tá aí, no dia 23 de setembro, lá, o primeiro Meeting Inovação e Saúde 4.0 da Baixada Santista já está na tela. Felipe Brandão rapidinho já colocou, quem tiver interesse, basta se inscrever aí e 4 quilos de ração é o ingresso, né? Então, ou quem quiser pode ajudar diretamente aí, quem para não carregar, pode ajudar diretamente a ONG. Exato, então uma programação de altíssima qualidade, né? Eu não faço nada menos do que eu compraria. E um outro spoiler, né? Nele a gente também lança o nosso primeiro evento internacional, que acontece em Santiago, no Chile, em maio do ano que vem. Então tem várias novidades acontecendo aí para quem for lá prestigiar. Muito bem. Alexandre, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua participação. Queria agradecer também a você, amigo internauta, telespectador e ouvinte, que nos acompanhou aqui nos trabalhos aqui do Jornal em Foque de hoje. Agradecer ao Felipe Brandão, trabalhos técnicos, e também, se você quiser acompanhar o programa, está disponível nas nossas redes sociais, Facebook, canal do YouTube, youtube.com/BocNewsTV, também no nosso site, bocnews.com e demais redes sociais. Reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, no próximo Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.